Olá, meus irmãos. É sempre um prazer, uma honra, um privilégio estar aqui para gravar mais uma vez essa mensagem, compartilhando a palavra do nosso Deus. E hoje nós vamos falar sobre uma pessoa, não somente sobre a pessoa, mas sobre as atitudes dessa pessoa, que é realmente aquilo que a gente vai meditar nesse breve momento que temos aqui. E sem delongas, o nosso texto base se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. Eu não vou ler o texto completo porque o nosso tempo é curto, mas eu vou falar brevemente de alguns versículos. E nós vamos falar aqui sobre Abigail. Abigail, uma das qualidades dessa mulher, a própria Bíblia fala que ela era uma mulher formosa, ela era uma mulher sábia, ela também é uma mulher prudente. E nós vemos a partir daqui de 1 Samuel, no capítulo 25, a partir do verso 1, do verso 1 ao verso 3 aproximadamente, nós vemos falando quem era Abigail e quem era seu marido, Nabal. Nabal tinha umas atitudes ruins. O próprio texto fala que Nabal era um homem duro, um homem maligno das suas obras. No verso 4 ao verso 9, fala que Davi estava ali vivendo no deserto e ele enviou alguns dos seus homens até Nabal, que ficou sabendo que ele estava tosqueando as suas ovelhas, estava ali, ia ter, no caso, mantimentos, e Davi enviou seu pessoal lá para falar com Nabal, para conversar com ele, para pedir ali que Nabal o auxiliasse ali com alguns suprimentos. E nós vemos que pouco mais à frente, aproximadamente ali no verso 10 até o verso 13, fala que Davi, que sempre protegeu os rebanhos de Nabal e os funcionários dele no deserto, quando eles estavam lá. E só que a palavra que Nabal, a resposta que Nabal dá, não é uma resposta muito agradável. Ele, na verdade, foi bem abrasivo, foi bem duro ali com os servos de Davi. E fez pouco caso deles, até deixou bem de lado, não deu importância para o que eles estavam falando. E quando os servos retornaram para Davi e falaram ali o que tinha acontecido, Davi ficou extremamente chateado, extremamente nervoso. Ele chamou 400 homens dos seus, todos eles ali cingiram as suas espadas, inclusive Davi. Eles deixaram ali, se não me engano, 200 homens com a bagagem, e eles subiram, eles foram contra Nabal, mediante essa afronta. E continuando, nós vemos ali, entra em cena, a partir do verso 14, entra em cena a sabedoria e a prudência da mulher de Nabal, que era totalmente contrária às atitudes dele. Nós vemos aqui que o texto fala que Abigail ficou sabendo do acontecido. Um servo chegou a Abigail e avisou o que havia acontecido. E eu vejo aqui uma mulher bem informada, totalmente diferente de uma mulher, como podemos dizer, uma pessoa fofoqueira, que fica pegando informações e passando. Não, totalmente diferente. Nós vemos aqui uma mulher bem informada. Nós vemos aqui uma pessoa que não passa por cima da autoridade do marido de maneira nenhuma, mas a partir do momento que ela toma conhecimento do que aconteceu, ela consegue perceber que o marido dela fez algo terrível e que aquilo ali haverá consequências graves para a família. Ela não vai nem falar com ele porque sabe que não vai adiantar naquele momento. Ela toma uma atitude. E nesse momento, só fazendo uma pausa, eu fico imaginando. Uma coisa é a gente falar algo, outra coisa é a gente ter atitude em relação a isso. A adversidade está vindo contra a casa dela. A adversidade está vindo contra a casa de Abigail. Por algo que não foi nem ela que fez, mas a adversidade, o problema está vindo. E a atitude dela frente a esse problema é o que diferencia, é o que coloca essa mulher numa situação de uma mulher sábia, de uma mulher prudente. Porque nós vemos que após Nabal dizer essas tolices, Davi está vindo contra a casa dele. E Abigail, ao tomar conhecimento, rapidamente ela toma uma atitude. Infelizmente, muitas das vezes nós tomamos conhecimento da dificuldade, mas nós não tomamos uma atitude frente a ela. Nós esperamos simplesmente que ela se resolva de alguma maneira, ou só reclamamos do que está acontecendo, ou muitas vezes não entendemos, mas nós não tomamos uma atitude. Uma coisa é falar, outra coisa é você tomar uma atitude frente a isso. Uma coisa é a gente falar que serve a Deus, uma coisa é a gente pregar, outra coisa é a gente viver.
Uma coisa é eu falar que creio que Deus pode todas as coisas, que Ele é o Deus do impossível. Outra coisa é eu mostrar com a minha vida, eu mostrar com as minhas atitudes, que realmente eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas, que não importa o que aconteça, que não importa se eu não entenda naquele momento o que está acontecendo. Eu tenho que ter certeza que o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, está no controle. E mais do que com palavras, eu tenho que mostrar com a minha vida, com as minhas atitudes, que eu creio que o meu Deus está no controle de todas as coisas. A partir do verso 18 diz assim: contudo, ao ficar sabendo que seu marido tinha tomado essas atitudes, ela mandou separar 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 caixas de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E ela foi ao encontro de Davi. Seus servos foram ali junto com ela, auxiliando, carregando tudo isso, e ela foi ao encontro de Davi. Ela foi ao encontro do problema, digamos dessa maneira, com uma atitude. O problema está vindo contra ela, ela não esperou o problema chegar, ela não esperou a tempestade chegar na casa dela, ela não esperou a tempestade chegar na vida da família dela, na vida dela. Ela tomou conhecimento antecipadamente e tomou uma atitude para precaver o problema, porque o problema está vindo. Isso você não tem como impedir, mas a sua postura frente a ele é o que vai diferenciar como a sua vida vai decorrer, como esse problema vai te afetar, se muito, se pouco, e o que você está aprendendo com ele. Nossa, não tem como não falar do que a gente está vivendo, dessa pandemia, mas infelizmente eu vejo muitas pessoas falando que não sabem o porquê, ou que porque Deus está deixando acontecer essas coisas, quando na verdade é só ler a Bíblia que a gente vai ver o porquê de tudo isso, que Deus está no controle de todas as coisas. Muitas pessoas, algumas que se dizem até crentes, dizem que mas não é Deus que está fazendo isso, é o homem e teorias de conspiração, e é um vírus que as pessoas, sabe, muita baboseira, infelizmente, muita baboseira por aí. Mas dando continuidade aqui, no decorrer do texto a gente vai vendo que ela encontrou com Davi, e ao encontrar com Davi, ela se prostra diante dele, ela traz aquele monte de suprimentos para ele e pede que perdoe a ela, perdoe a casa dela ali pela afronta que o marido dela cometeu. E a partir do verso 32, que eu vou ler agora, diz assim: então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, de que a minha mão me salvasse, porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e a mim não vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Davi diz ali a Abigail que seria feito, e ele elogia ali o fato dela ter ido até ele, a providência que Deus tomou por intermédio dela, que ele foi enviado até Davi. E o que me chama mais atenção nesse pequeno trecho é a sabedoria dela, a atitude que ela teve, porque além dela ser uma mulher muito sábia, ela foi uma mulher de atitude. Muitas vezes não adianta você simplesmente ter conhecimento, ter uma boa sabedoria e não tomar atitude nenhuma, e você muitas vezes tomar uma atitude qualquer sem nenhum conhecimento, sem nenhuma sabedoria. No caso dela, ela foi um conjunto, tomou conhecimento, raciocinou o que poderia ser feito e tomou uma atitude correta frente ao problema, uma atitude de humildade, uma atitude de simplicidade, se prostrando diante daquela pessoa que estava vindo contra ela. E ali o coração foi transformado. Davi deixa de lado aquele desejo, aquela vontade de fazer mal àquela casa. Mas tudo isso que nós vemos, claro, a mão de Deus ali operando, mas nós vemos uma mulher sábia, uma mulher que, como diz em Provérbios 14:1, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Nós vemos aqui uma pessoa sábia. E estou usando esse exemplo de Abigail, que foi feito estudo sobre mulheres extraordinárias, como eu falei no início, mas não só para as mulheres, nós pegamos para a nossa vida no dia a dia. E muitas vezes o que eu fico pensando é o seguinte: qual é a nossa atitude frente ao problema? O problema vem, a adversidade vem.
ela sempre virá. E qual é a nossa atitude em relação a isso? Nós paramos, com sabedoria recebemos essa informação, vemos, avaliamos o que está acontecendo nas nossas vidas e tomamos uma atitude sábia? Tomamos ali uma atitude que vai nos trazer benefícios? Ou tomamos uma atitude qualquer? Ou muitas vezes nós simplesmente reclamamos, dizemos que não entendemos, que não sabemos o porquê das coisas, quando na verdade devemos buscar ainda mais a Deus. Muitas vezes as pessoas no meio da adversidade elas tendem a se afastar de Deus, quando na verdade deveria ser o contrário. Quanto mais difícil está, mais você precisa de Deus. Quando as coisas estão boas, a gente precisa de Deus o tempo inteiro, claro, mas quando as coisas estão boas, as pessoas infelizmente tendem a se esquecer de Deus. Quando as coisas estão ruins, a teoria seria que elas se aproximassem mais de Deus, mas o que eu vejo na verdade é o contrário. As pessoas têm se afastado de Deus e as coisas ruins acontecem e elas se afastam mais ainda. As adversidades acontecem, os problemas acontecem, elas reclamam, elas blasfemam, elas não sabem o que fazer muitas das vezes, mas elas simplesmente não recordam, elas não se recordam que poderiam estar recorrendo àquele que pode todas as coisas. Ah, mas a dificuldade veio na minha vida. Recorre a Deus, Ele pode tudo. Vai ser feita a vontade dEle na sua vida. Se a sua vida estiver de acordo com a vontade de Deus, quem vai impedir? Quem vai impedir os planos de Deus na sua vida? Como? A própria Bíblia fala, não há como impedir. Operando Deus, quem impedirá? Não há o que fazer contra o Deus Altíssimo. Então, meus irmãos, o recado que fica aqui para nós, o entendimento em relação a esse trecho, curto, brevemente falado, mas as atitudes que nós tomamos, a forma como recebemos as adversidades e as atitudes que tomamos frente a elas, isso muda tudo. É nesse momento que nós podemos aqui não só falar de Jesus, mas podemos com a nossa vida, com as nossas atitudes, demonstrar que temos fé, que temos pleno conhecimento, que Ele tem tudo, que Deus tem tudo no controle. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. Você creia ou não, você acredite ou não, você que está vendo esse vídeo agora, se porventura você ainda não fez uma decisão ao lado de Cristo, eu não sei da sua vida, eu não conheço você, sei que você tem seus problemas, suas dificuldades, e Deus conhece cada um deles. E a minha dica para você, se porventura, como eu falei, você ainda não fez uma decisão ao lado de Cristo, aceita Jesus Cristo enquanto é tempo, porque os dias estão passando, os problemas estão aumentando, nós não sabemos o que vai acontecer no decorrer dos dias, nós não sabemos quanto tempo temos aqui, se mais um dia, se mais um mês, se muitos anos, nós não sabemos de nada disso, mas uma coisa eu posso te garantir, com base bíblica, se você aceitar Jesus, se você convidar Jesus para a sua vida, ainda que você morra, você vai viver, não fisicamente, mas espiritualmente e eternamente com Ele nos céus. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, agradeço a cada um dos irmãos que tem orado, tem participado dos grupos, os irmãos têm conversado, que Deus esteja abençoando a cada um dos irmãos, abençoando o nosso pastor, abençoando a nossa liderança, que se for da vontade dele, em breve estaremos todos reunidos para uma glória do nome de Deus. Muito obrigado por tudo, meus irmãos, me despeço, até mais.